Tiago 1:5. Tá? Vai passar em qual? Aleluia. Olha lá. Tiago 1:5 diz assim: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos livremente dá de boa vontade, lhe será concedida. É o texto que foi lido hoje, né? Na hora das ofertas. Nós precisamos de sabedoria em tudo que nós vamos fazer. E nesse mês de edificar em sabedoria, nós precisamos pedir, porque é isso que Tiago fala: peça a Deus. Olha para alguém e fala: peça. Olha de novo para outra pessoa e fala: peça. Não é brincadeira, você está entendendo? Você tem que pedir. Às vezes a gente fica: eu quero ter sabedoria, quero ser uma mulher sábia, mas a gente não pede a Deus. Na Bíblia Mensagem, esse texto fala assim: se vocês não souberem lidar com a situação por falta de sabedoria, orem ao Pai, e com muita alegria Ele os ajudará. Vocês serão atendidos e não serão ignorados quando pedirem ajuda. Tenham toda a coragem ao pedir e acreditem de verdade, sem pensar duas vezes. Existem situações que nós precisamos que Deus nos dê sabedoria para lidar. Se você lembra daquela história de Salomão, quando duas mulheres chegam, uma dizendo que o filho era dela, a outra dizendo que o filho era dela, e o que Salomão faz? Algo que parecia maluco, né? Manda cortar no meio e dá metade para cada uma. Mas foi uma sabedoria de Deus. Por quê? Porque quem é mãe de verdade não permite que o filho seja cortado, né? Ela permite que o filho seja entregue, mas não morto. Então, existem situações que nós precisamos pedir para Deus sabedoria. E é isso que nós vamos orar agora. Senhor, nós queremos te pedir que esse mês não seja apenas palavras sendo liberadas, ministrações sendo feitas, ensinos sendo liberados, mas que venha o entendimento, que venha a palavra rema no nosso espírito e que possamos receber sabedoria para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família, para os nossos negócios, para tudo que temos que tomar decisão ainda esse ano, em nome de Jesus. Posso ouvir amém? A palavra é: ouça a sabedoria. Por isso que está o nome da Aline aí, tá bom? Porque ela pregou comigo lá em São Paulo, mas ela foi viajar, já está lá em Foz do Iguaçu, passeando um pouco. A palavra sabedoria, ela aparece 200 vezes em cada uma das versões da Bíblia. Ou seja, é uma palavra que é falada, repetida em todos os livros, praticamente você vai achar a sabedoria. Então, para mim, sabedoria é uma chave que dá acesso a algo que eu não conheço, dá acesso a algo novo. Mas principalmente, a gente aprendeu com o apóstolo que sabedoria é um espírito. E lá em Êxodo 28:3 diz assim: falarás também a todos os homens hábeis, a quem enchi do espírito de sabedoria, que façam vestes para Arão para consagrá-lo, para que ministre o ofício sacerdotal. Ou seja, para fazer as vestes que Deus tinha dado o desenho, Deus precisou dar o espírito de sabedoria para aqueles homens. Você está com algum homem perto de você aí, seu marido, seja quem for, ou se não está, põe a mão em algum homem perto de você e fala: Senhor, encha esse homem do espírito de sabedoria, como sacerdote, na sua casa, e em tudo que o Senhor o colocar, em nome de Jesus. Amém? Ore pelo seu marido assim, pedindo sabedoria do Senhor, né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito da sabedoria diz. Provérbios 2, e Provérbios é um livro que fala muito de sabedoria, né? Diz assim: meu filho, se der ouvidos à sabedoria e inclinar o coração para o discernimento, se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos a procurares, então você entenderá o temor do Senhor e achará o conhecimento de Deus. Então o que esse texto está falando é que nós precisamos buscar, não só pedir, como a gente já viu em Tiago, mas a gente precisa buscar a sabedoria, abrir os nossos ouvidos, inclinar o nosso coração para ouvir sabedoria. Quantas vezes o nosso coração não está resistente quando alguém vai falar algo para você? Você já viu quando uma pessoa fala assim: posso te dar um conselho? E na hora seu coração fecha, lá vem, né? Algo que eu não vou gostar, eu não pedi conselho.
Mas muitas vezes aquela pessoa que está te dando conselho, ela está te dando um pouco da sabedoria dela. E ela está querendo colocar isso no teu coração. E a gente precisa estar com o ouvido aberto. Jesus, Ele é a verdadeira sabedoria. E a palavra ouvir sabedoria, elas vão aparecer juntas 19 vezes na Bíblia. Eu achei interessante a Márcia, quando ela disse que ela precisava pôr o óculos para ouvir, né? É muito interessante, por quê? Porque se ela não consegue enxergar, atrapalha o ouvir. E nós estávamos numa década, desde 5.770 até 5.780, dos olhos de ver. Então Deus fez isso, Ele fez a gente primeiro ver 10 anos, e agora a década da boca, falar. Só que para tudo isso, se a gente não ouvir, a gente vai falar algo que não é de Deus. A gente vai liberar coisas que o Senhor não quer que a gente libere. Então nós precisamos ouvir, né? 1 Reis 4:34. De todos os povos vinha gente para ouvir a sabedoria de Salomão, e da parte de todos os reis da terra que tinham ouvido da sua sabedoria. As pessoas vinham para ouvir um homem, Salomão. Quer ser sábio? Ouça. Aquele que diz não quero ouvir, a Bíblia chama de insensato. A pessoa que não quer ouvir. Às vezes você vai falar com uma pessoa, às vezes é teu filho, seja o que for, você fala assim, me ouve, eu não quero ouvir. Você está sendo insensato. Nessa hora a melhor coisa é fechar a boca e ouvir. E depois você vai ruminar aquilo e discernir aquilo, se tem verdade naquilo para a sua vida ou não. Provérbios 17:28 diz, até o insensato passará por sábio se ficar quieto. Quer ser sábio? Fala para alguém, fecha a boca. Fala com voz de profeta, fecha a boca e ouve. Amém? Esses dias eu fui conversar com uma pessoa lá em São Paulo, e a irmã não parava de falar uma coisa que não fazia sentido. Eu tive que pôr a mão na boca dela e falar assim, tinha acabado de pregar isso aqui. Eu falei assim, fecha a boca, ouve o que eu vou te falar. É muito impressionante, porque eu não sei se você já passou por isso, mas eu tenho um negócio, porque o Maurício, ele foi criado de uma maneira. Ele gosta de numa discussão, um fala, o outro fala. O outro fala, o outro fala. E eu, como ele já disse, né, minha casa era todo mundo falava no mesmo tempo. Então um fala, o outro está falando, você já não sabe mais o que está falando, por que está falando. Então às vezes eu ia discutir com ele, e ele falava assim, espera eu terminar de falar. E eu na minha cabeça ficava assim, meu Deus, eu tenho que lembrar o que eu quero falar, eu não posso esquecer disso que eu quero falar. E eu ficava tão preocupada com o que eu queria falar, que na hora que ele terminava, eu não sabia o que ele tinha falado. E às vezes ele me perguntava assim, qual foi a pergunta que eu fiz? Eu falei, não lembro. Aí ele falou assim, você está aqui para quê? Você quer discutir o quê? Né? E às vezes a gente entra numa discussão assim, a gente só quer falar e não quer ouvir o outro. Não discuta nessa hora. Fala assim, ó, na hora que você se acalmar, na hora que você quiser ouvir, aí a gente conversa. Isso é um segredo muito sábio para casais, né? Tem hora que é melhor não falar. Agora, a rainha de Sabá diz aí que ela foi lá para ouvir a sabedoria de Salomão. Ela viajou, queridos, 75 dias para chegar até Jerusalém. Ou seja, ida e volta foi meio ano. 150 dias ela levou. E ela não foi de avião, né? Ela foi com camelo, foi com um monte de gente, foi com soldado, com comida, com um monte de coisa, passou no calor do deserto. Foi muita gente. Tanto que em 1 Reis 10 diz, muito grande comitiva. E tudo isso para quê? Para ouvir Salomão. Verso 4 e 5 diz assim, depois que a rainha de Sabá ouviu de primeira mão a sabedoria de Salomão, e viu com os próprios olhos o palácio dele, a comida que era servida, as acomodações dos altos funcionários da corte, a roupa impecável dos criados, a exuberância dos cristais e a generosa oferta sacrificada no templo, ela ficou abismada. Aqui está a base para aquilo que o Getúlio falou. Salomão era tão sábio que até as ofertas que ele dava, essa mulher viu que ele tinha sabedoria ao sacrificar
no templo. No verso 6 diz assim: ela disse ao rei: tudo que eu ouvi a teu respeito é verdade. A reputação de suas realizações e de sua sabedoria em meu país se confirmou. Eu não teria acreditado se eu mesmo não tivesse visto. Não foi exagero o que eu ouvi. Sabedoria e elegância, muito além do que eu poderia imaginar. Felizes os homens e mulheres que trabalham para você. Eu quero profetizar que Deus vai te dar uma sabedoria tão grande, que as pessoas da tua casa, as pessoas perto de você, até as que trabalham para você, vão ser felizes e abençoadas, por causa da tua vida, dessa sabedoria que Deus te dá. Pois tenho o privilégio de estar perto de você todos os dias e ouvir suas sábias palavras. Não perca tempo de ouvir sábias palavras. Hoje em dia nós temos sido roubados em ter tempo na mesa, em ouvir os mais velhos, né? Antigamente você queria saber sobre algo, você ia perguntar para alguém mais velho. Hoje em dia essa geração vai tudo no Google. Eu não preciso de gente mais velha, eu não preciso de alguém que venha falar, até porque aquilo que ele vai falar já foi provado, que não é bem assim. E a gente deixou e tem desprezado a sabedoria das pessoas mais velhas. Agora, o que eu tenho feito? Ouvido e praticado a sabedoria, ou ouvido e deletado? O que eu tenho feito? É muito sério, né? Nós temos deletado muitas vezes o que as pessoas têm falado para nós. Será que nós temos dado honra às pessoas que Deus tem colocado para falar para nós? Deus tem trazido aqui profeta Kevin, profeta Davi, apóstolo Zei, apóstolo Sandro, apóstolo Maurício. Tantas pessoas que Deus tem colocado para nos ajudar. Será que a gente tem feito o quê? Ouvido e praticado, ou desprezado o tempo dessas pessoas? Queridos, para fazer um livro, exige muito trabalho, a pastora Beth sabe, não só no natural, mas principalmente para receber uma revelação. Às vezes você tem que viver aquilo, enfrentar aquele espírito que você está denunciando naquele livro. E aí você tem um livro tremendo, que nem às vezes as pessoas vêm falar: me falaram que eu estou sob ataque de Jezabel, o que eu faço? O que eu faço, querido? Tem um livro, Protocolo Jezabel. Vai lá, lê, entende, faz a pauta, faz o jejum que está ali. Isso para começar. Então nós temos tesouros ali, materiais fabulosos ali, e às vezes a gente está desprezando essas coisas. Será que nós somos tão apaixonados por Jesus que a gente está disposto a sentar e ouvir Jesus falar? Mas como que eu vou sentar e ouvir? Quando você senta para ouvir alguém pregando aqui, você está dando honra e você está parando para ouvir. Eu vejo pessoas que vêm para a igreja e elas só sabem fazer. Eu vou fazer, eu vou limpar, eu vou ali, eu vou pegar, vou carregar, vou fazer, vou filmar, vou fazer tudo, mas eu não ouço. Eu não paro uma vez que sequer para ouvir a palavra. E isso é muito sério. Será que você tem paciência e você acredita que Deus pode usar qualquer um para falar com você? Às vezes eu vejo pessoas: não, é culto de jovens. E daí Deus pode usar o jovem que vai pregar para falar com você. O dia que a Tânia pregou aquilo, Deus falou tremendamente comigo. Uma criança pode ser usada por Deus para falar com você. O Lucas, do Lucas e da Marcela, ele chegou ali fora para mim na sexta-feira retrasada e falou assim: você viu minha pregação no Facebook? Ele já está pregando no Face. Será que a gente para ouvir? Será que a gente dá atenção àquilo que Deus fala através daqueles que Ele tem levantado? Nós aqui na MCI, queridos, nós temos sido expostos a muito ensino, muita revelação, muita unção. Só que isso é sério, porque Lucas 12 diz assim: a quem muito foi dado, muito será exigido. E a quem muito foi confiado, muito será pedido. Tudo aquilo que tem sido ministrado aqui, um dia Deus vai cobrar. Um dia Deus vai falar: você não é ignorante nisso. Foi pregado, foi ensinado, e você não viveu aquilo que foi falado. Jesus, ele usava a história da rainha de Sabá para exortar os líderes religiosos. Mateus 12 diz assim: esta mesma rainha do sul lhe condenará diante do Pai. Ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão.
e eis que alguém maior que Salomão está na sua frente. Que coisa séria isso, né? A pergunta que a rainha de Sabá fará aos fariseus no dia do juízo, segundo Jesus, será: como puderam ser tão cegos? Jesus, a sabedoria estava diante deles e eles não conseguiam ver. Mas a gente pode acrescentar: como puderam ser tão surdos e não ouvir o que Jesus estava falando? Eles fecharam os olhos, fecharam os ouvidos e preferiram andar em trevas. Agora, será que no dia do juízo, a rainha de Sabá não vai nos acusar a nossa geração do mesmo pecado? Será que ela não vai falar: olha, vocês não precisavam andar 2.400 quilômetros para receber a sabedoria de uma pessoa? Jesus está com vocês. Onde tiver 2 ou 3 reunidos, o Senhor ali está. Vocês têm a palavra escrita, vocês têm a sabedoria escrita. Ele não está pedindo para você joias, Ele só te pede teu coração. O único incenso que Ele quer de você é oração e adoração. Vocês têm aquele que é maior que Salomão. Vocês têm aquele que é maior que Salomão. Queridos, a gente vê tantos países onde a igreja é perseguida. A igreja não pode falar, não pode se reunir, não pode ter uma Bíblia. E a gente despreza aquele que é maior que Salomão. Eu não vou falar para levantar a mão, mas você tem lido a Bíblia todos os dias? Como que você quer ter sabedoria para tomar decisões se você não lê a palavra? Se você não busca naquele que é a sabedoria? Provérbios 13, verso 10. Os realmente sábios ouvem conselhos. Aceite os bons conselhos e a correção. Esse é o caminho de uma vida boa e sábia. Pense nos erros e nas burradas que você já fez na sua vida. E pense se os seus pais não tinham falado algo em relação a isso para você. E se deu tudo ruim porque você não ouviu o conselho. Quantas vezes eu falo: puxa, meu pai ia falar isso nessa situação, e por que eu não fiz? Né? Porque eu não tenho mais meu pai. E tem gente que tem pai, tem mãe e não pede conselho. Não pede oração. Nós precisamos, queridos, praticar aquilo que o mestre Cipriano ensinou lá atrás: Shema. O que é Shema? Se você fizer uma pesquisa na concordância Strong, você vai ver que em hebraico, ouvir é a palavra Shema. Mas não é só ouvir. Se você fizer uma outra pesquisa, você vai ver que Shema também, em hebraico, é obedecer. Então, quando a gente lê na Bíblia lá, Deuteronômio 11:13, então, se você obedecer fielmente os comandos que hoje estou dando a você, como a gente poderia ler esse texto da maneira certa? Então, se você chamar, se você ouvir e obedecer fielmente os comandos que estou dando hoje a você. É isso que o Senhor fala, né? Chamar, ouvir e obedecer. O Davi, nos Salmos, ele diz assim: ó Senhor, por favor, ouve a minha oração. Você acha que Davi estava falando isso porque ele achava que Deus era surdo? Que Deus não ia prestar atenção na oração dele? Eu achei interessante porque agora a gente está fazendo pedido de oração pelo aplicativo. E eu perguntei para Larissa, né? Falei: Larissa, você já passou o acesso para a Naira, que é do líder do intercessão, tudo, para responder essas orações, para distribuir para os intercessores orarem e para responder essas orações? Ela disse: ainda não. A cena que eu vi foi daquele... Quem viu aquele filme Todo Poderoso? Que ele começa a receber e-mail de oração. E ele começa a ficar tão desesperado que ele começa a escrever sim. E aí todo mundo começa a ganhar na loto, um monte de coisa acontecer, né? Eu falei: Larissa, passa isso rápido, porque senão está em cima de você isso. E nós precisamos orar. Então é interessante isso, né? Nós precisamos entender que Deus, quando o salmista está falando ouve a minha oração, ele está falando ouve e faz alguma coisa.
Quando Zacarias, ele recebeu a palavra de que ele teria um filho, que o filho chamaria João, o Senhor declara, né? A sua oração, Zacarias, foi chamada, né? Inventei agora, chamada, ouvida e respondida. Então Deus, ele não ouve apenas, ele ouve e age. É isso que ele quer de nós, que a gente ouça e obedeça. Compreender a palavra chamar também nos ajuda a entender, porque muitas vezes Jesus concluía os ensinos dizendo assim: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. O que Jesus está falando? Ah, você tem orelha, ouça. Não, aquele que tem ouvidos para ouvir e obedece, esse é aquele que está ouvindo realmente. Não adianta só, né, passar, ouvir. O Maurício perguntou, não sei que dia que foi que ele perguntou: você já viu quando você está falando com uma pessoa e você sabe que ela não está te ouvindo? Esses dias eu estava de tampão de ouvido, e quando eu ponho o tampão e o tampão encaixa direitinho, eu não quero tirar mais o tampão, porque encaixou. E aí ele começou a falar, e eu tá. Aí ele: o que eu estou falando? Eu não sei, fala em mímica, porque agora encaixou o tampão, não vou. Ele: eu estou vendo que você não está me ouvindo. Eu ouvi assim um blá 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 no fundo, mas eu não estava prestando atenção mais. E assim, às vezes a gente fica com Deus. Deus está falando, o Espírito Santo está falando, está te acordando de madrugada, está usando pessoas, e você não ouve. Você está só recebendo um ruído no seu ouvido. O que realmente Jesus quer dizer quando ele fala isso, né? Você já ouviu o meu ensino, agora guarde no seu coração e obedeça. Ele quer que sejamos cumpridores da sua palavra e não somente ouvintes. Quem me ouvir e obedecer viverá em paz e segurança, sem ter medo do mal. Existe o Shema. Quando você fala Shema Israel, é uma oração que também é uma canção que é ensinada a toda criança. E o Shema, ele é baseado em 3 textos: Deuteronômio 6, Deuteronômio 11 e Números 15. Diz assim: atenção, Israel, ouve, ó Israel, o Eterno, nosso Deus, é um e único. Amem o Eterno, seu Deus, de todo o coração. Amem o Eterno com tudo que há em vocês, com tudo que vocês são. Deuteronômio: guarda essas palavras no coração, grave elas no fundo do seu ser. Elas devem ser ensinadas aos filhos, que elas sejam o assunto da sua conversa, onde vocês estiverem, sentados em casa, andando pela rua. Que elas sejam repetidas desde a hora que você levanta de manhã até a hora de cair na cama à noite. Eu quero falar uma coisa aqui, um parênteses sobre isso. Aqui está falando: devem ser ensinadas aos seus filhos. Queridos, o ministério infantil não tem obrigação de ensinar a palavra de Deus ao seu filho. É você. É você. Você precisa sentar com a Bíblia e ensinar a Bíblia para o seu filho. E no seu comportamento você ensinar a Bíblia para o seu filho. Aqui elas vão ativar seus filhos, elas vão orar pelos seus filhos, ensinar outras coisas. Mas a Bíblia quem ensina é você. Olha para alguém e fala: a Bíblia quem ensina é você. Esses dias, acho que é Bruno, quem é aquele rapaz que recebeu a profecia do Kevin sobre ministério infantil? Rafael foi ver a aula, depois que ele recebeu a palavra. Olha como a pessoa, né, ouve e obedece. Ele recebeu uma palavra profética sobre ministério com crianças, e ele foi lá ouvir. Você está lá, Rafael, né? É você? Não. Cadê o Rafael? Não estou enxergando, não está aí. Não veio? Tá. Aí o Rafael foi lá. E aí a Karina deu a aula, e ele gostou muito da aula. Daí a Karina falou: você quer orar pelas crianças? Ele: não, eu quero receber uma oração das crianças. Pra quê? A Karina falou assim: vocês oram por ele? As crianças falaram assim: cadê o óleo da unção? Criança que nem sei, não olha sem óleo, gente. O primeiro presente que recebe já é um óleo da unção, né? Cataram o óleo da unção, deitaram ele, deram tapa, deram murro, deram tudo, falaram. Os pais estavam na porta para pegar as crianças, e elas não saíam, e ficaram profetizando para o Rafael. Então é isso que essas crianças aprendem aqui. Mas a palavra, você precisa ensinar. O Shema, o ouvir e obedecer. Por quê? Porque o Senhor, o outro texto é
Números 15. Assim vocês se lembrarão de obedecer a todos os meus mandamentos, e para o seu Deus vocês serão um povo consagrado. Ou seja, o Senhor, Ele fala conosco de diversas maneiras, e a principal delas é na palavra. Então nós precisamos ler a palavra, nós precisamos ruminar a palavra, comer e ficar pensando naquilo, né? Quantos aqui já baixaram o aplicativo? Se você é visitante, você pode baixar. Você entra como visitante, você tem acesso. No aplicativo, queridos, vocês têm aqui os downloads das devocionais. Agora, já está sendo transmitido ao vivo o culto pelo aplicativo. Você tem a Bíblia. Se você não tem nenhuma Bíblia baixada no seu celular, aqui tem uma Bíblia. Você tem a oração, o pedido de oração que você pode fazer. Você já tem palavras baixadas aqui. Então, isso aqui é uma ferramenta. Ah, eu não tenho tempo, eu não tenho como levar a Bíblia de papel. Você tem um celular na mão. Você não vai ter desculpa diante do Senhor, né? Atos 17 diz assim: ora, esses foram mais nobres dos que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se eram assim, se as coisas eram assim. O que acontecia com esses irmãos? Eles ouviam o que era dito, que era pregado, e eles iam para a palavra, para ver se estava certo. Será que você confere? Se a gente vier aqui soltar um versículo, não existe. Soltar um versículo num texto que não está. Tem gente que nem percebe. Nós precisamos ler a palavra, verificar na palavra. O homem sábio é aquele que ouve conselhos, e ele está em contraste com o tolo, que é reto aos seus próprios olhos. Lá em Provérbios 23 diz: não fale aos ouvidos do tolo, porque desprezará a sabedoria das tuas palavras. Quando você vê que uma pessoa não quer ouvir, você deu um conselho, ela não fez, deu o segundo conselho, ela não fez, não fale mais. Porque ela não quer ouvir, ela está desprezando a sabedoria, ela está sendo tolo. O Kelvin disse que... Kelvin, eu estava pensando em Kelvin. O Kevin disse que teve um homem que procurou ele, e ele falou: acabei de chegar em casa de viagem, não, mas eu precisava falar meia hora com você. Marcaram de tomar um café, foi lá, ele ouviu, aconselhou, pagou a conta. E falou: daqui uns 2 meses, assim a gente se fala. De novo o cara ligou: vamos tomar um café. Foram as mesmas coisas, não fez nada do que foi aconselhado. O Kevin aconselhou, pagou a conta e amém. Na terceira vez, quando o rapaz voltou e ele viu que eram as mesmas coisas, ele disse assim: hoje você vai pagar a conta e eu não vou mais dar tempo para você, porque você está desprezando o meu tempo e a minha sabedoria. Você não quer ouvir, você só quer falar. Você só quer murmurar, reclamar. É aquela pessoa que se pergunta assim: você está orando? Tô. Mas será que ela parou para orar realmente? Ou ela só está lá se lamentando para todo mundo? Ora por mim, ora por mim, ora por mim, né? E a pessoa realmente não ora. Então cuidado, não dê pérola aos porcos, como diz a palavra. Provérbios 3, na Bíblia Mensagem, diz assim: você é abençoado quando se encontra com a sabedoria, quando faz amizade com o entendimento. Ela vale mais que o dinheiro no banco. Sua amizade é melhor que um salário bem gordo. Seu valor excede todas as joias mais caras. Nada que você possa desejar se compara a ela. O que está falando aqui? Que não adianta ter dinheiro sem ter sabedoria, queridos. Você já viu que parece que 80% dos casos de pessoas que ganharam dinheiro, seja naqueles programas de reality show, seja dinheiro de loteria, eles perderam tudo já? Não tem mais dinheiro, porque a pessoa não tem sabedoria para administrar, e o dinheiro acaba. Jesus, Ele é a verdadeira sabedoria. Será que a gente tem parado para ouvir? Será que a gente está disposto realmente a praticar a palavra? Alguns homens sábios na Bíblia, eu queria citar 3. José, em seguida, Gênesis 41, dirigindo-se a José, o faraó declarou: você é a pessoa que estamos precisando. Parece que Deus entregou a você o plano detalhado e ninguém tem a experiência
e a sabedoria que você demonstra. Quem aqui quer ou ser promovido ou precisa de um emprego? Levanta a mão. Eu quero profetizar isso, que os patrões, os chefes, as pessoas que vão pegar o currículo e vão falar com vocês, vão ver que vocês têm uma sabedoria e que vocês são a pessoa certa que elas precisam para aquele lugar. E o Senhor fará a diferença entre a vida de vocês e aqueles que não seguem o Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Nós temos que crer isso. Tem algo de Deus na minha vida. E essa pessoa vai ouvir. Daniel, o rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir o rei. O rei lhes fez perguntas sobre todos os assuntos que exigiam sabedoria e conhecimento, e descobriu que eram 10 vezes mais sábios que todos os magos e encantadores do seu reino. Eu profetizo isso também sobre a sua vida. Uma sabedoria 10 vezes maior sobre você, como pai, como mãe, como cônjuge, como filho, como homem de negócio, empreendedor. O Senhor dá uma sabedoria 10 vezes maior em nome de Jesus. Amém? E Salomão, já que você pediu isso, não uma vida longa, nem riqueza, nem pediu a morte dos seus inimigos, mas discernimento para ministrar a justiça, farei o que você pediu. Eu lhe darei um coração sábio e capaz de discernir de modo que nunca houve nem haverá ninguém como você. Queridos, junto com a sabedoria que Deus vai te dar, vai vir a prosperidade, vai vir a riqueza, vai vir tudo que você precisa. Mas primeiro o Senhor vai te dar sabedoria, para que você possa aprender a administrar. Sabe por quê? Porque Salomão, ainda que ele fosse um dos homens mais sábios, ele acabou pecando. O que ele fez? Construiu altares a deuses pagãos, pegou mulheres, que ele não deveria ter. Então, se nós não fizermos uso da sabedoria, não adianta nada. Algumas mulheres sábias, Joquebede, que foi a mãe de Moisés, que colocou Moisés no cestinho e pediu para a filha ver aonde que o menino ia, e ainda se tornou aquela que ia cuidar de Moisés, E Lóide e Eunice, que eram a mãe e a avó de Timóteo. Nós temos, querido, o privilégio de ter homens e mulheres sábios, que nos dão conselhos. Muitas vezes a gente não quer, Às vezes eu não ligo para minha mãe para falar que eu vou para São Paulo sozinha, quando a Beth não pode ir comigo, porque eu já sei que ela vai ficar brava. E às vezes ela pega o telefone, eu tenho 46 anos, e eu ouço minha mãe falando, eu me sinto como se eu tivesse 5 anos, Você não pode ir sozinha para São Paulo, eu já falei para você, lá. E eu fico, Jesus, eu sou casada, eu tenho 46 anos. E Deus fala, não despreze a sabedoria. Ouça o conselho. Não vá sozinha, Porque você não sabe, pode acontecer alguma coisa. Então nós precisamos parar e ouvir. Parar, pedir oração. Parar e ser ministrado. Sexta-feira passada, sem ser essa agora que a pastora Marília pregou, na outra, eu e o apóstolo Maurício paramos. A Ruth, a Naira foram nos ministrar. Nós vimos, nós precisamos. Foi uma luta para conseguir o horário do Maurício, para dar tudo certo. Todo tempo a gente batendo na porta, a gente querendo falar. E tudo para não ter aquele tempo. Mas Deus falou, pare e ouça. Então eu queria agora fazer uma oração com vocês. Porque nós precisamos pedir para Deus limpar os nossos ouvidos espirituais. E como que nós limpamos nossos ouvidos espirituais? Pedindo perdão a Deus por aquilo que nós deixamos sujar. Amém? Então, mesmo sentado, eu queria que você repetisse uma oração que nós vamos fazer agora, para que depois os intercessores, os líderes todos vão estar aqui na frente e eles vão ungir os teus ouvidos. Ontem foi algo muito interessante. O Maurício e o Benjamin estavam conversando sobre... O Maurício comprou um celular novo e queria fazer o Benjamin queria fazer o backup, e aí o Maurício queria que fizesse o backup de um jeito, e o outro estava falando de outro, e eu já estava me irritando com aquilo. E aí um falava e o outro não entendia, daí o Maurício falou assim, vamos orar. Em nome de Jesus,
limpamos a comunicação aqui, desfazemos toda a confusão, e que o Senhor nos dê sabedoria agora. Na hora, Deus deu a solução do negócio. Aí o Maurício falou assim, viu como o espírito de confusão estava agindo? Aí falou assim, em você, falou para o Benjamin. Não, não vai começar. Aí o Benjamin, tá bom então, pai. Mas amém. Foi tremendo, gente, foi orar e Deus trouxe. Às vezes você está numa brigaiada em família, principalmente agora final de ano, né? Vamos orar que não tenha, amém? Mas você às vezes, você ouve uma pessoa falar alguma coisa, você pensa assim, ai meu Deus, vai dar ruim, o que eu faço agora? Pede sabedoria para Deus. Deus vai te dar a palavra certa, a palavra que acalma, uma palavra pacificadora, uma palavra que vai trazer shalom. Eu achei tremendo, eu fui no GR, vou encerrar com isso. Eu fui no GR ali da Cleusa, aqui no Bela Citar, e a mãe da Nicole, o nome dela, esqueci o nome da Nicole. Como que é o nome? Nádia. E foi na casa da Nádia. E aí elas estavam contando como elas se conheceram. As duas moram aqui no prédio, Bela Citar. E aí tem um grupo no prédio, daqueles negócios de tá vendendo coisa, tá precisando de coisa. Diz que até cuidar de filho, um negócio assim, tipo, eu preciso sair, alguém pode ficar com meu filho? E alguém já fica com o filho. Diz que é um grupo super legal. E aí, a Nádia, toda vez que ela via que estava... Quem participa de grupo assim, de prédio, condomínio, essas coisas? Não sai uns... Você vê que começa a ficar tenso o grupo, né? E a Nádia disse que toda vez que a coisa ficava feia, daqui a pouco entrava uma pessoa chamada Márcia. E ela falava assim, meu Deus, essa mulher tem muita classe. Ela é muito sábia. Ela fala e acaba com confusão. Aí um dia o Isaac, filho da Márcia do Wagner, foi na casa dela. E o filho dela falou, esse aqui é o filho da Márcia, do grupo. Oi, tudo bom, não sei o quê. E ela não sabia que a Márcia lá é a Márcia, a esposa do Wagner aqui. E ela veio no culto de mulheres, sentou do lado da Márcia. E aí falaram assim, ora pela pessoa que está do seu lado, fala o que você precisa. E aí uma contou um pouco da vida para uma e outra para outra. Aí ela falou assim, a Márcia falou, põe meu número aí no WhatsApp, se você precisar de mim. Quando ela foi pôr, ela falou assim, mas eu já te tenho no meu WhatsApp. Você é a Márcia do grupo. E a Márcia disse que ficou apavorada, porque tanto tem gente que gosta dela, como gente que não gosta, né? Então ela não sabia se falava se era ou se não era. Então ela falou assim, eu sou sua fã. Aí ela, sou eu. E ela falou assim, gente, eu nunca vi uma mulher tão sábia, tão pacificadora como a Márcia. Na hora até a Rosana estava lá e falou assim, nossa Márcia, eu vou te pôr nos grupos de WhatsApp meu, para ver se você dá jeito no grupo, né? Ou seja, não entra no grupo para pôr fogo, gente. Não entra num grupo para atiçar a brasa. Se você não tem uma palavra de sabedoria, uma palavra que vai acalmar, que vai trazer paz, sai fora disso. Vai orar. A Márcia disse que todas as vezes que ela ia responder, ela ajoelhava na sala dela, pedia para Deus, Deus me dá sabedoria para escrever. Então, para ela, foi um testemunho de que aquilo que Deus falava para ela escrever, as pessoas iam e eram abençoadas. Então, que as pessoas vejam essa sabedoria na sua vida, amém? Então, diga assim comigo, na autoridade do sangue de Jesus, eu entro em tua presença e declaro a palavra de Provérbios 8. Estão ouvindo a sabedoria chamar? Estão ouvindo o entendimento erguer a voz? Então ouçam com atenção. Os que adotam os seus caminhos são abençoados. Eu faço hoje a escolha certa de seguir os conselhos da sabedoria. Abençoado é o homem que ouve a sabedoria. Eu serei abençoado. Eu me manterei alerta para o que ela diz, pois quem encontra a sabedoria encontra a verdadeira vida e conquista o coração do Eterno. Senhor, eu te peço perdão
por tudo que eu deixei entupir os meus ouvidos espirituais. Orgulho, soberba, altivez, insensatez. Eu peço perdão por não ouvir o conselho dos profetas e dos meus líderes, e por me ofender muitas vezes com esses conselhos. Peço perdão por muitas vezes ouvir, mas não obedecer. Peço perdão pela falta de temor, que é o princípio da sabedoria. Por ouvir o que não edifica e deixar o meu coração ficar cheio de mágoa, amargura, falta de perdão, e com isso perder a minha paz. Eu declaro hoje, coloca a mão assim nos seus ouvidos, os dedos, fala assim: a limpeza do meu ouvido, natural e espiritual, em nome de Jesus, me dá ouvidos para ouvir a sabedoria, pois Tu és a verdadeira sabedoria. Me perdoa, Jesus, por todas as vezes que falou comigo e eu fiquei surdo à Tua voz. Tem misericórdia da minha vida. Hoje, com essa revelação, eu declaro que todo gigante que tem me impedido de avançar e de romper, cai por terra, em nome de Jesus. Me ajuda a Te ouvir, Jesus, pois eu vou edificar a minha vida, minha família, meus relacionamentos e meu ministério na Tua sabedoria, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor? Vamos ficar de pé? Eu vou pedir para todos os intercessores e líderes estarem aqui. E eu quero que eles unjam os teus ouvidos, porque a unção quebra o jugo. E se tem algo que está impedindo você de ouvir, hoje cai por terra. E nós vamos estar adorando enquanto isso. Então, enquanto tem gente aqui, você pode estar adorando. Daqui a pouco você viu que está sobrando gente, já venha. E eu vou orar já, abençoando a todos, amém? Para que ao ser ungido você pode ficar adorando, mas você já pode ser enviado. Pai, em nome de Jesus, nós nos alegramos por tudo que o Senhor fez nesse culto. Te damos a honra, a glória e todo o poder. E nessa hora eu abençoo cada um, para ao ser ungido agora, os ouvidos sejam abertos para ouvir a Tua sabedoria, para ouvir conselho e para tomar decisões. E que tudo que eles não sabem fazer, o Senhor possa direcionar os passos, as mãos, o coração, em nome de Jesus. Amém? Pode vir, sejam ungidos.